Olá, queridos irmãos e irmãs do Presbitério Mato Grosso, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Vamos nos achegando, vamos nos juntando, nos conectando, ainda que virtualmente, mas vamos nos aproximando para esse tempo muito especial que nos reservou o Senhor nosso Deus, a fim de que nesse encontro possamos juntos, como igreja, como irmãos e irmãs, celebrarmos os 117 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Louvado seja Deus por isso. Então, queremos dar as boas-vindas a você que está chegando de cada uma das nossas igrejas, cada uma das nossas congregações. Uma alegria a gente poder se aproximar, ainda que via tecnologia, ainda que online, mas estarmos conectados para engrandecer o nome santo do Senhor nosso Deus. Temos aqui a participação de todas as nossas amadas igrejas e congregações, e por isso queremos expressar nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração à Trindade Santa, pela sua bondade no decurso da história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, esta que é a nossa amada igreja, um ramo da Igreja de Cristo que se governa e se propaga por si mesmo. Amém? Então, os irmãos tendo chegado, vamos invocar o nome do Senhor e consagrarmos este tempo ao Senhor nosso Deus. Quero convidar vocês todos para termos uma palavra de oração neste momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, adoramos e engrandecemos o teu santo nome, porque tu és digno de todo louvor e adoração. Queremos consagrar, Pai, este culto que juntos, como presbitério Mato Grosso, Senhor, dedicamos a ti. Receba nosso louvor, a nossa adoração, que todos os atos deste culto engrandeçam o teu santo nome e que o Senhor ministre aos nossos corações nesta noite a tua boa palavra, na instrumentalidade do teu servo, pastor Áureo. Queremos agradecer, Pai, colocar nossas vidas no teu altar, a nossa gratidão diante do Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém. Muito bem, como falei, temos a grata satisfação da participação de todas as nossas igrejas, todas as nossas congregações, e nesse momento eu quero passar a palavra para o nosso licenciado Aldo, que está nos representando na nossa congregação ali em Nova Mutum. Licenciado Aldo, por favor. Graças e paz a todos. Meu nome é Aldo Rota, eu sou seminarista, candidato ao Sagrado Ministério, estou no último semestre do meu curso de teologia da IPI, e sou responsável aqui pelo campo de Nova Mutum. É uma congregação que está vinculada à igreja de Sinop, do pastor Rogério Ribeiro. Muito bem. Está junto com ele o evangelista também Clayton, né? Clayton, faça sua saudação para os irmãos. Graça e paz, amados irmãos. Grato ao Senhor por tudo que Ele nos fez. Estamos aqui em Nova Mutum, juntamente com o irmão Aldo, levando a palavra do Senhor, fazendo a obra de Deus. Deus nos abençoe. Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus pelos nossos irmãos de Nova Mutum. Também temos nosso irmão, pastor Daniel, lá na IPI de Rondonópolis. Pastor Daniel, por favor. Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Quero agradecer a todos o presbitério que estão presentes nessa festividade e também os irmãos da IPI de Rondonópolis aqui sendo representados pela minha pessoa. Que Deus nos dê uma excelente comemoração dessa noite. Maravilha. Eu, pastor Drailton, representando a IPI de Cuiabá, grata satisfação de juntarmos aos nossos irmãos e irmãs
para adorar e bendizer o nome do Senhor. Temos profunda gratidão pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Grande abraço a todos. Na sequência, o nosso querido presbítero Josuel, representando a IPI de Jucimeira. Graça e paz, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o presbítero Josué, também tesoureiro aqui da nossa igreja de Jucimeira. Hoje, nosso pastor, em comemoração aos 117 pastor anos da nossa Laércio, igreja. Representando lá Juara. Pastor Laércio colocou algum representante, ele não pôde estar presente, né? Não é isso? Ele está ausente, né? Mas certamente deve ter alguns dos nossos amados irmãos e irmãs da IPI de Juara que estão conectados conosco nesse tempo de adoração, aquela nossa amada igreja ali em Juara. Também representando a nossa congregação em Sorriso, nosso querido irmão missionário Marcelo. Por favor, querido. Boa noite, irmãos, graça e paz. Saudações a todos presentes aqui conosco e todos que estão nos vendo pelo YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um. Sou Marcelo, presbítero também em disponibilidade, atuando aqui em Sorriso, e quero agradecer a cada um pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aí celebrando essa data tão preciosa da nossa IPI do Brasil. Deus abençoe. Amém, maravilha. Também representando a nossa querida congregação em Primavera do Leste, o missionário Carlos Alberto Pardal. Por favor, querido. Boa noite a todos, graça e paz. Meu nome é Carlos Pardal, estou aqui em Primavera do Leste desde 2012, na frente da Congresso lá da IPI de Rondonópolis, e está participando nessa data tão comemorativa, tão especial, uma igreja que nos acolheu, que nos transformou a nossa vida e poder celebrar esse tempo maravilhoso dessa igreja. Então, Deus abençoe a todos e que Deus possa falar grandiosamente ao nosso coração. Amém. Graças a Deus. Representando nossa querida congregação em Jaciara, o pastor Renato. Querido pastor, fica à vontade. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Renato Teixeira, filho do pastor Luiz Antônio Teixeira, Neuza Pereira Teixeira. Meu pai pastor está pastoreando lá em Bauru, juntamente com meu irmão, pastor Ricardo, na segunda IPI de Bauru. E nós estamos aqui em Jaciara, é uma congregação de Jucimeira. Então nós estamos aqui no campo missionário para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos aí nessa data tão especial, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. E representando a nossa amada igreja IPI em Sinop, o pastor Rogério. Meu querido, por favor. Graça e paz, amados. Eu sou o pastor Rogério, daqui da IPI de Sinop. Para mim é uma alegria estar com vocês aqui neste momento. Deixo um forte abraço a todo o nosso presbitério, a todos os queridos amados irmãos aí. Quero convidar agora o pastor Daniel para nos conduzir neste canto, nesse hino de louvor ao Senhor nosso Deus, chuvas de bênção. Se da vida as ondas agitadas, se desanimado julga todo vão, contas muitas bênçãos dias de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos de quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa triste a ser lida,
É pesada a cruz que tem de suportar, contas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecidos dias passarás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outro com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará conforto e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Esse é o nosso sentimento, o sentimento de que tanto já fez o Senhor por nós, a nossa amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Por isso, esse esforço do Presbitério Mato Grosso é um desafio para todos nós, lidar aí com a tecnologia, com as variáveis, com os contratempos, mas o importante é que podemos nos conectar, o importante é que estamos juntos, o importante é que estamos no mesmo espírito, no mesmo sentimento, na mesma motivação de gratidão ao Senhor nosso Deus. Nós temos a grata satisfação de receber, de ter conosco o reverendo Áureo. O reverendo Áureo, um amigo, um irmão, pastor, professor, mestre, referência para nós, pessoa muito querida nossa. Pastor Áureo, que já tem aí mais de 30 anos de ministério, acredito que já passou dos 30, que esteve pastoreando a primeira IPI de Fortaleza, acredito que por mais de 25 anos, a primeira IPI de Fortaleza, um grande ministério. Sobre a sua liderança, muitas igrejas foram plantadas no Ceará, muitas igrejas. Nós tivemos a alegria de ser ministrados pelo pastor Áureo enquanto nosso professor no seminário. Ele presidiu a nossa IPI do Brasil nesses 2 últimos mandatos, ou seja, presidiu a nossa igreja por 8 anos, se eu não me engano, 8 anos e 6 meses, por uma questão de adequação às agendas, mas, enfim, pastoreou como presidente a nossa igreja por 8 anos, e eu tenho muita gratidão a Deus pela vida do pastor Áureo. O nosso presbitério recebe com muito carinho, de modo que, nesse momento, a nossa oração é que o Espírito Santo, que já pôs essa palavra, a palavra do Senhor no coração dele, esteja iluminando a sua vida, pastor Áureo, e também iluminando nossas mentes e corações, a fim de que possamos receber a boa palavra do Senhor. A palavra está com o nosso querido pastor Áureo. Por favor, pastor, fique à vontade. Boa noite, irmãos, irmãs, irmãos e irmãs do Presbitério de Mato Grosso. Eu anotei aqui as igrejas, estava tentando lembrar de memória, mas precisei anotar. IPI de Sorriso, IPI de Juara, Jucineira, Jaciara, Nova Mutum, Rondonópolis, Cuiabá, Sinop e Primavera do Leste. Eu acho que não esqueci ninguém. Então, a nossa saudação a todos os irmãos, uma alegria, é um privilégio muito grande estar com os irmãos nessa data especial,
da nossa igreja, quando celebramos os 117 anos de organização. Muitas lutas, muitos desafios, acertos, erros, equívocos, mas Deus tem sido misericordioso e Deus tem nos sustentado e Deus tem nos preservado. E nós temos pela frente uma grande tarefa, a tarefa da evangelização deste país. Esta igreja nasceu com este sonho de brasileiros na cultura brasileira, assumindo a responsabilidade pela evangelização desse país, e este legado ainda pesa sobre nós, e nós precisamos sempre nos lembrar dele, que temos uma enorme tarefa. E é um momento muito especial neste país, há um momento de despertamento espiritual, muita sede. Os brasileiros estão com sede da palavra de Deus. Você pode ir em vários templos, várias religiões, elas estão cheias. Igreja Católica está cheia, Espiritismo está cheio, Mórmon está cheio, Testemunho de Jeová está cheio, Pentecostais estão cheios, Neopentecostais estão cheios. E então, isso significa o quê? Que as pessoas estão buscando, que há sede, que há necessidade, que as pessoas estão procurando. Alguns estão procurando de maneira equivocada, estão sendo mal conduzidos, mas é um indicativo. E nós temos uma bela herança, temos uma boa teologia, temos o respeito pela palavra de Deus, o respeito pela pessoa humana, e nós temos um grande desafio e Deus pode nos usar grandemente para salvar muitas pessoas, para libertar muitas pessoas e ajudar muitas pessoas no conhecimento do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu escolhi um episódio para meditar com os irmãos e com as irmãs nesta ocasião, sobre a vida de Daniel. Eu vou me deter mais especificamente no capítulo 6 do livro de Daniel. Eu não vou ler todo o capítulo, apenas vou fazer menção, porque é, sem dúvida, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Desde criança, quem foi criança na escola dominical, ouviu as histórias de Daniel sendo lançado na cova dos leões. E são histórias que nós ouvimos muitas vezes, e como Daniel foi liberto ali da boca dos leões, e como Deus tapou a boca dos leões, e Daniel foi salvo. E esse episódio é um episódio extremamente inspirador, né, para todos nós. Mas eu gostaria de me referir a esse episódio, fazendo referência também a outras situações do livro de Daniel. Nós poderíamos dizer que Daniel é um sobrevivente. Hoje, sem dúvida nenhuma, está na pauta como é que nós vamos sobreviver a esta pandemia. Qual é o impacto dessa pandemia? Qual é, digamos, quais são as consequências? Qual será o resultado na vida da igreja? Como é que será a igreja pós-pandemia? E a pergunta também da sobrevivência do ponto de vista econômico. Como é que vai ser a economia, a nova economia, os novos relacionamentos? Ou seja, há muitas perguntas com relação à sobrevivência após este momento que nós estamos atravessando. E Daniel é, por excelência, um sobrevivente. Em que sentido que ele é um sobrevivente? Ele sobreviveu ao cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo e levou cativo muito dos judeus para a Babilônia. Ele é um sobrevivente dessa tragédia. Ele sobreviveu aos desafios ali no palácio que ele enfrentou, questão da comida, interpretação do sonho do Nabucodonosor.
a questão, por exemplo, dos desafios de interpretar também a escrita na parede do rei Belsazar. E ele sobrevive a essas transições ao governo do Nabucodonosor, que seu filho reina, Belsazar reina no seu lugar. Ele sobrevive à queda de Belsazar, do imperador Belsazar. E ele sobrevive a essas transições políticas, e ele vai sobreviver também no novo império, quando o Império Medo-Persa conquistou a Babilônia. Daniel estava lá atuando no governo de Belsazar. E Daniel sobreviveu a essa transição de governo, e ele foi nomeado para ser um dos 3 superintendentes sobre os 120 governadores no Império Medo-Persa, sob o comando de Dario o Grande. E ali, então, Daniel é nomeado um dos 3 superintendentes sobre os 120 governadores. E exatamente por conta que Daniel se destaca, a sua fidelidade, a sua fé, sua lealdade, a sua inteligência, despertou ciúme, e ele foi motivo de intriga dos seus companheiros, e arquitetaram aquele decreto do rei, e o resumo foi que Daniel foi lançado na cova dos leões, né? Agora, a grande pergunta é: qual é o segredo de Daniel? O que torna Daniel um sobrevivente que atravessa todas essas circunstâncias difíceis, esses altos e baixos, todos esses desafios, todas essas intempéries, pior do que o coronavírus? Ele atravessa, e ele sobrevive, e sobrevive de maneira vitoriosa. Qual é o segredo de Daniel? Então, no capítulo 6, eu vou me ater um pouco mais no capítulo 6, todo o capítulo 6 está narrando. Mas uma das coisas que nós percebemos em Daniel sobretudo, o grande segredo de Daniel é a vida de oração. Daniel era um homem disciplinado na sua vida de oração. Ele exercitava a disciplina pessoal da oração de uma maneira muito rigorosa e sistemática, de tal maneira que Daniel é um sobrevivente. Ele atravessa todas essas circunstâncias. E a única razão que nós encontramos é exatamente por conta da sua vida de oração. Mas há muitos embaraços para que Daniel não orasse. Há muitos empecilhos e obstáculos para que Daniel não exercitasse a sua vida de oração. O primeiro deles, o primeiro grande obstáculo para que Daniel não orasse, era a sua agenda. Vejam bem, ele é um dos 3 superintendentes nomeados para supervisionar o trabalho de 120 governadores. Teoricamente, ele supervisionava o trabalho de 40 governadores, por assim dizer. Ele tinha livre acesso ao rei, e ele tinha a responsabilidade de supervisionar, durante todo o império, que é uma região muito grande, e, portanto, Daniel tinha uma agenda muito cheia. Ocupando esta posição, ocupando este cargo, naturalmente, Daniel tinha muitas reuniões, muitos encontros, muitas audiências, muitos debates. Tinha muitas entrevistas com o rei, com os governadores, receber gente, fazer inauguração. Enfim, aquelas entrevistas, as lives que o Daniel fazia, né, para explicar, as entrevistas aos jornais, naquela época, certamente, Daniel extremamente ocupado. Mas a agenda de Daniel, sobrecarregada, nunca foi empecilho para que ele deixasse de orar. Isso é muito importante, irmãos. Às vezes a gente, com uma agenda muito menor, nós sacrificamos o nosso tempo de oração. Nós menosprezamos a necessidade de gastar mais tempo
com Deus em oração. Lutero era um homem de oração. Lutero iniciava todos os dias de manhã, início do dia, orando. Ele passava mais de 1 hora em oração. E quando ele tinha muitas atividades, ele dizia: hoje é o dia que eu preciso orar mais, porque hoje eu tenho muito mais atividades. Nós fazemos o contrário. Hoje eu não oro porque hoje estou muito sobrecarregado. Mas Daniel é um vencedor, ele é um sobrevivente, porque apesar de ter uma agenda sobrecarregada e de exercitar responsabilidades enormes, ele reservava o tempo necessário para oração. Mas há um segundo obstáculo na vida de Daniel, o qual ele superou, é o obstáculo do poder. Daniel ascendeu ao poder devido à sua inteligência, à sua sabedoria, que foram presente de Deus. Ele esteve na corte de Nabucodonosor, ele esteve na corte de Belsazar, e ele foi guindado à corte do rei Dario, do Império Medo-Persa. Todos nós sabemos que o poder exerce um fascínio muito grande sobre o ser humano. O poder é muito atraente, porque o ser humano poder dispor da capacidade de mandar, desmandar, de realizar, de movimentar dinheiro, de alocar recursos, de dizer faça, não faça, de ser recebido com honra, de ser recebido em todos os lugares, como aqui está o nosso ministro, homem importante, que tinha acesso, privava da intimidade do rei. O poder é fascinante. O poder embriaga. O poder seduz as pessoas. E o poder corrompe facilmente as pessoas. Abraham Lincoln disse: quer conhecer um homem, quer conhecer o coração de homem, dele poder. Porque o poder revela sentimentos profundos que estão ocultos no coração humano. Quando o ser humano, às vezes, se vê dotado de poder, há uma tentação muito grande, há uma sensação muito grande de domínio, de controle. E o poder é um terreno escorregadio. Mas não é só o poder em si, mas as benesses do poder. Então, Daniel tinha lá um bom salário. Ele tinha lá, morava numa mansão do Lago Sul, lá da Babilônia, com certeza. Motorista a seu dispor, helicópteros a seu dispor. A dispensa do mês, né, a lagosta, o vinho, né, do melhor que ele pudesse imaginar. Todo um cartão de crédito corporativo sem limite. E nenhuma emissora de televisão para ficar lá no pé dele, acompanhando os gastos do Daniel. Então, todas as benesses do poder, a garantia, o melhor plano de saúde, com certeza, uma aposentadoria garantida, escola para os filhos, eu não sei se ele era casado, mas se fosse casado e tivesse filho, teria escola garantida, universidade garantida, ou seja, o que o poder oferece, além do fascínio do poder, as benesses do poder. Mas é uma coisa muito interessante que Daniel não se embriaga, ele não se deixa seduzir por as benesses do poder, isto não empolga o seu coração. Daniel tem os pés no chão. E por que Daniel tem os pés no chão? Porque ele é um homem de oração. Os pés de Daniel estão no chão porque os seus joelhos estão no chão. Então, ele não se empolga com situações momentâneas, temporárias, que podem desviá-lo do foco, que pode desviá-lo do rumo. O seu contato com Deus o coloca numa posição em que ele tem discernimento de quão transitório é isto. Aliás, é interessante que o Belsazar, quando ele interpretou aquela escrita na parede, o Belsazar o coroou, lhe deu presentes, lhe deu vestes, lhe deu colares. Mas naquela mesma noite, Dario invadiu, o Império Medo-Persa invadiu e derrubou Belsazar. Ou seja, a glória mundana é muito passageira, é muito temporária.
E Daniel tinha consciência disso, mas a consciência de Daniel, com certeza, advém da sua vida de oração. Ele não se empolga. Ele não se empolga com situações provisórias que o tiram do foco e que o tiram da sua missão ali onde Deus o havia colocado. Aliás, diga-se de passagem, Daniel não escolheu ir para a Babilônia. Ele não pediu, ele não se candidatou para fazer um curso lá de ciências políticas, um doutorado em administração. Ele foi levado. Mas nem por isso Daniel entra em amargura contra Deus por estar numa terra estranha. Ele aceita o desafio da terra estranha, enfrenta o desafio da terra estranha e essa situação adversa, crendo que Deus está no controle e que Deus, de certa maneira, vai conduzi-lo nessas circunstâncias. E o lado reverso do poder são as intrigas. Então, os amigos, por assim dizer, entre aspas, de Daniel, os companheiros de política, os ministros, os subalternos, invejavam a posição e começaram, então, a tramar a queda de Daniel. Mas não encontravam nada, procuraram a ficha corrida, pediram para a Lava Jato investigar o Daniel, mas a Lava Jato não encontrou nada na vida do Daniel. Não havia nada, ele não havia recebido nenhum cheque, aquelas empreiteiras todinhas que fizeram obras para o Império Babilônico, Medo-Persa, ninguém deu propina para o Daniel. Então, eles procuraram, então, na vida de fé de Daniel e articularam, né? Então, o ambiente do poder é um ambiente extremamente sujeito a intrigas. Nós vemos isso. Você acessa as redes sociais, você vê intriga chegando a nós e manipulando-nos, fazendo-nos nos envolver nas intrigas do poder. Gente defendendo este lado ou batendo nesse lado, e você, às vezes, passando notícias, você compartilhando notícias, e você nem sabe se, às vezes, aquela notícia é verdadeira, é genuína, é autêntica, mas aquilo é um jogo de poder. Robôs postando na internet notícias a favor e contra o governo. E a gente posta, a gente passa adiante e a gente às vezes não percebe que por detrás daquelas notícias há um jogo de poder, há uma intriga, há um outro interesse ali sutil, com o objetivo, as próximas eleições, derrubar, bater, desmerecer, descaracterizar, desacreditar. As redes sociais estão cheias de intrigas políticas. E Daniel percebeu isso, ele sabia perfeitamente que ele pisava em terreno minado, que ele andava cercado de cobras. Essa é a nossa realidade, também hoje, né? E se nós, como cristãos, nós não percebemos isso, nós fazemos esse jogo. E uma coisa que Daniel não faz o jogo político, ele podia fazer, digamos, a contra-informação. Ele devia também criar alguns sites fictícios também para gerar notícia favorável a ele e contrária aos seus inimigos. Mas Daniel não faz o jogo da intriga. Ele não entra nesse esquema sujo de revidar, de se defender. Ele não faz esse esquema desonesto de entrar nessa luta. Ele não se defende, ele deixa que Deus o defenda. Alguém disse uma coisa muito importante: você cuida do seu caráter e Deus cuida da sua reputação. Você precisa cuidar da sua conduta. O resto Deus cuida. Se alguém falar mal, se alguém disser alguma coisa mal, deixa que Deus vai cuidar disso. Daniel não fez esse jogo de se defender. Por que Daniel não fez isso? Porque ele acreditava que Deus estava cuidando dele. Deus o colocara naquela posição. E Deus estaria cuidando. E como é que ele sabe que Deus cuida? É a vida de oração que permite alimentar a nossa fé. Calvino dizia que a oração é o principal exercício da fé. Se você tem fé, você ora. Se um crente não ora, alguma coisa está errada com ele.
Se um pastor não ora, alguma coisa está errada. Porque a demonstração que nós temos fé é quando você se dobra em oração diante de Deus. É a oração que demonstra o nível da nossa fé. E Daniel não fez o jogo de intriga, mas esse é o outro obstáculo que Daniel venceu. O outro obstáculo que Daniel venceu é o obstáculo da cultura. Ou seja, todos nós somos seres culturais e todos nós vivemos em um determinado... Nós assimilamos hábitos, tradições, valores, costumes, língua, hábitos alimentares. Isso faz parte da cultura. E é inevitável que você assimile. Mas aquele limite quando a cultura contamina, quando a cultura viola teus princípios e quando a cultura o afasta do teu relacionamento com Deus. Todos nós precisamos viver numa cultura e nós somos seres culturais. Existe uma cultura em cada cidade que vocês moram, existe uma cultura da cidade. Mas discernir os limites, o que é hábito daquela cidade, e que esse hábito é danoso, é antiético, é antibíblico, fere, viola princípios do reino de Deus, essa é uma tarefa nossa. E como é que nós fazemos isso? A palavra de Deus nos dá orientação, e na comunhão com Deus nós vamos discernindo as situações as quais nós devemos dizer não, às vezes coisas singelas, mas são coisas que minam a nossa fé, minam o nosso testemunho, comprometem a nossa participação evangélica, o diferencial que deve fazer como sal e luz. E Daniel viveu na cultura babilônica, ele serviu na cultura babilônica, um ambiente hostil, aprendeu a língua, ele aprendeu a cultura, mas não se deixou contaminar pela cultura, porque ele preservou os valores de fé que fazem o manter íntegro nessas circunstâncias. Daniel sobreviveu a essas circunstâncias. Mas há uma outra situação que eu gostaria de relembrá-los, Daniel, que é a questão, é o limite entre o legal e o moral, entre o ético e o que é realmente legal. Ou seja, o rei publicou um decreto. O decreto era legal, inquestionável, era lei. Toda a população do império deveria obedecer. Todos deveriam obedecer. É uma lei. E não era possível questionar no STF da época, entrar com habeas corpus, um liminar ou qualquer coisa, questionando o decreto do rei, o que era uma palavra absoluta. Mas Daniel entendeu que, embora sendo leal ao rei, ele não podia obedecer aquele decreto. E Daniel entende que esse limite, que entre o legal e o ético, existe uma diferença. Entre o que é legal e o que é moral, existe uma diferença. Nem tudo que é legal, nem tudo que é legal é ético, é aceitável. Nós podemos, às vezes, escudar as nossas ações com base... Não, mas é lei, todo mundo faz. Agora, discernir isso, nem sempre, às vezes, é uma tarefa fácil. Daniel entendeu. Por que Daniel entendeu? Porque lá os 10 mandamentos dizem: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, honrar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, Deus está acima de todas as coisas. Quando qualquer outra instância me leva a desviar disso, eu preciso aprender a dizer não. Quando a minha lealdade com Deus, ao Senhor, através da sua palavra, pautada, ela é ameaçada por qualquer outra instância, eu preciso aprender a discernir e a dizer não. Foi isso que Jesus também disse mais tarde. Quando perguntaram para ele se era lícito pagar tributo a César, Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus disse: há coisas que nós damos a César, pronto, tem que dar para César e damos para César. Mas há coisas que são devidas a Deus, e quando César pede o que nós devemos a Deus, devemos dizer não a César.
Porque há coisas que são devidas somente a Deus. Há coisas que nós só podemos dar a Deus e não a César. E quando o César extrapola, nós temos a responsabilidade de dizer não. E Daniel está dizendo não para o seu imperador. Não. Não posso te obedecer. Porque o imperador está extrapolando, entrando numa área que era devida só a Deus. Por que isso é importante para nós hoje? Nós vemos muitos cristãos apaixonados pela direita e pela esquerda, apaixonados por pessoas. E esta paixão e essa devoção, às vezes, chega ao limite da idolatria. E um cristão jamais pode ser um apaixonado por um político, seja ele da melhor qualidade possível. Seja ele de direita, seja de esquerda, tenha feito boas coisas ou vá fazer boas coisas, um cristão jamais pode dar a um político uma lealdade que é devida só a Deus, que é devida só ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos a responsabilidade de orar, de interceder, de apoiar as nossas autoridades, mas a nossa lealdade ao governante, ele tem um limite, é o limite ético que é estabelecido pela palavra de Deus. Ou seja, essa é uma situação muito crítica e difícil. Daniel soube discernir. Daniel, nessa hora, ele ficou claro, não posso obedecer ao rei. Não posso, não vou violar a minha fé obedecendo ao rei, porque acima do rei tem uma instância superior ao rei. Isso é muito importante. Como é que Daniel discerne isso? Sua vida de oração. De tal maneira que quando houve aquele decreto, Daniel não entra em pânico, não fica ansioso, não fica perturbado. Ele vai manter a sua rotina de oração. E o desfecho foi que ele foi lançado na cova dos leões. Então, tapar a boca dos leões foi fichinha, porque Daniel já tinha tapado a boca de outros leões maiores, já tinha vencido outros riscos maiores. Ele já tinha superado antes, então enfrentar leões não foi nada complicado. Meus irmãos, eu quero concluir esta meditação. A IPI sempre foi chamada como Igrejinha dos Milagres. Por quê? Porque ela vivia fazendo as suas campanhas, os desafios. Ela venceu muitos desafios enormes no início. Quando a IPI surgiu, alguns irmãos que não saíram com a IPI ficaram na igreja mãe e disseram: a IPI não vai resistir a um funeral de primeira classe. Ou seja, a hora que um líder morrer, ela morre junto. E ela sobreviveu, venceu muitas dificuldades. E eu creio, irmãos, que a nossa história é pontilhada por homens e mulheres de oração. Homens e mulheres de oração que carregaram a nossa igreja nas costas. Homens e mulheres de oração que dedicavam e devotavam a buscar ao Senhor. Invocar ao Senhor. E tinham uma profunda comunhão com o Senhor. E a nossa igreja foi abençoada. Na sua simplicidade, na sua pobreza, na sua limitação. Mas ela foi abençoada por homens e mulheres de oração. E tem sido abençoada ainda. Nós temos sido abençoados ainda, e nós precisamos ser uma igreja de oração. Não há esperança para nós se nós não formos uma igreja de oração. E isso começa com nós, liderança. A igreja não vai ser mais espiritual do que nós. Não espere que a sua igreja, ser presbítero, pastor, missionário, meu irmão, líder, não espere que a sua igreja seja mais espiritual que você. Porque a igreja, no máximo, será igual a você. E nós precisamos ser uma igreja de oração. Nós precisamos gastar tempo, investir tempo em oração. Para que, através das nossas vidas, Deus vá nos dando discernimento, sabedoria
e os desafios e obstáculos que Deus permite que sejam colocados na nossa caminhada sejam sendo superados e nós sejamos uma igreja de sobreviventes, mas sobreviventes pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, sobreviventes porque são pessoas que gastam tempo em oração. Que Deus esteja abençoando, que Deus nos ajude a termos uma vida disciplinada de oração e sermos conhecidos por uma igreja que caminha de joelhos, uma igreja que caminha com seus joelhos dobrados perante o Pai. Deus abençoe e Deus enriqueça grandemente, graciosamente, poderosamente o presbitério do Mato Grosso. Amém. Graças a Deus por esta boa palavra que foi ministrada aos nossos corações. Acolhemos com profunda gratidão o desafio de vivermos uma vida de oração. Eu passo a palavra ao presbítero Durval, ele que é presidente do nosso presbitério, para que ele possa se expressar representando-nos como líder maior. Graça e paz, amada igreja. Com imensa alegria, nós reunimos nesta data, nesta noite, toda a comunidade presbiteriana independente aqui no estado do Mato Grosso. Com grande alegria que nós podemos receber uma palavra tão profunda aos nossos corações. Ela não é nova. Todos nós já sabíamos desta palavra, da nossa obrigação, daquilo que a gente tem que fazer. Uma das coisas é estarmos em oração. Mas a palavra, ela é oportuna, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, e nesses tempos difíceis nós temos recorrido ao nosso Deus, e nós temos presenciado milagres, nós temos presenciado resposta de oração no nosso meio. Muito obrigado, reverendo Áureo, pela palavra que nos foi dada. Quero agradecer também o esforço de todos os pastores, todos os missionários, enfim, todas as nossas igrejas e congregações, as quais não mediram esforço para que nós pudéssemos realizar este evento. Queremos pedir desculpa pelas falhas técnicas. Nós tivemos um problema de computador aqui, tivemos que substituir um aqui de emergência, mas o evento, a palavra, a comunhão, supera em muito todos esses problemas técnicos. Quero agradecer profundamente a minha esposa, Leandra, que está ali na técnica. Que Deus a abençoe, minha irmã. E Deus abençoe minha esposa. E a todos os demais. Muito obrigado pelo esforço, muito obrigado pela realização deste evento. Meu coração está muito alegre, muito feliz em poder compartilhar com todos os meus irmãos aqui este momento em que nós comemoramos 117 anos da nossa querida IPI do Brasil. Um grande abraço a todos. Amém. Maravilha. Graças a Deus, certamente muitos amados irmãos e irmãs das nossas igrejas e congregações estão conectados conosco, expressando gratidão, louvor, adoração ao Senhor nosso Deus, pela sua graça e bondade sobre a nossa igreja, IPI do Brasil, e certamente essa palavra que Deus pôs no coração do seu servo e foi ministrada ao nosso coração, uma palavra pertinente, necessária, uma palavra desafiadora, uma palavra que nos inspira a estarmos no centro da vontade de Deus, de joelhos dobrados, no melhor lugar, na melhor posição, falando com a melhor pessoa, Senhor nosso Deus. Que Deus nos ajude, e nós queremos engrandecer o nome do Senhor nosso Deus, cantando juntos o hino que se constitui o hino oficial da nossa igreja, o hino cuja letra nos inspira, nos desafia
a missão que o Senhor confiou à IPI do Brasil, à nossa igreja. Então, quero passar a palavra agora ao pastor Daniel, a fim de que ele esteja nos conduzindo todos, nós, os pastores, missionários, junto às nossas congregações, igrejas, a celebrar ao Senhor esse hino que é o hino oficial da igreja, o Pendão Real. Vamos louvar ao Senhor juntos agora. Pendão real vos entregou, Rei, a vós soldados seus, corajosos, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, transformados já os densos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos sempre a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém, amém, amém. Que seja assim com todos nós, com cada um de nós, como igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez, a nossa gratidão ao pastor Áureo pela disposição e disponibilidade de ministrar aos nossos corações. Nossa gratidão, também reitero a gratidão a Leandra pelo suporte, o apoio, todos os nossos pastores, presbíteros, missionários, e a todos os irmãos e irmãs que se conectam conosco nesse tempo. Pastor Áureo, nós pedimos que o Senhor faça uma oração, interceda a Deus por nós aqui, Presbitério Mato Grosso, diante dessa palavra que o Senhor nos desafia, nos direciona, e terminando a oração, o Senhor já pode impetrar a bênção sobre todos nós e todos aqueles que acompanham a nossa programação. Muito bem, graças a Deus por esse tempo, agradeço a oportunidade e o privilégio de estar com os irmãos. E vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado por esse tempo precioso e obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é rica, ela é preciosa e ela nos ensina e ela nos edifica. Pedimos que tu abençoes o presbitério do Mato Grosso, Senhor. Todas as suas igrejas, sua membresia, sua liderança, seus pastores, missionários, presbíteros, diáconos, diaconisas, sejam revestidos pela tua graça, revestidos do teu poder. E, ó Deus, enfrente os desafios nessa fronteira desse país, ó Deus, com ousadia, com sabedoria, Senhor, com discernimento, mas, sobretudo, no poder do teu Espírito. Tu és aquele que chamas, tu és aquele que capacitas, tu és aquele que envia, e tu és aquele, Senhor, que consolida e confirma a obra das nossas mãos.
E nós Amém. te pedimos, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Prospera, Senhor, o nosso trabalho, para que ele seja abundante e redunde em muitos frutos para o teu reino. Fica conosco, Senhor, despede o teu povo em paz e debaixo da tua graça, que nós oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E que o Senhor mesmo possa ir adiante de vós para nos mostrar o caminho. Que o Senhor mesmo esteja à vossa retaguarda para vos guardar dos ataques do maligno. Que o Senhor mesmo esteja ao vosso lado para vos amparar e sustentar quando os vossos pés e os vossos joelhos, as vossas mãos fraquejarem. Que o Senhor mesmo esteja dentro de vós, inspirando e animando nessa jornada. Que o Senhor mesmo esteja acima de vós, como o Senhor que Ele é, provendo, dirigindo e guardando, hoje e por todo sempre. Amém. Amém, amém, amém. Grande abraço, grande abraço, grande abraço a todos. Prazer, uma alegria estarmos juntos. Deus abençoe. Amém. Abraço. Boa noite. Grande abraço a todos. Amém. Muito obrigado. Fique na As paz. ordens. Deus abençoe.